Olá, você que está nos ouvindo, sejam bem-vindos. Meu nome é Gilberto O'Hara, eu sou médico, atuo como coach também. A minha especialidade é ortopedia, mais ligado à cirurgia da mão. E durante muito tempo eu venho estudando o ser humano como um todo, principalmente no que concerne às atividades neurológicas. Como cirurgião de mão, eu reparo o nervo e eu estudo muito a biologia da reparação nervosa e com isso fui expandindo o meu conhecimento, tentando entender melhor o que acontece no cérebro quando nós temos uma lesão dessa natureza. Nós suturamos e o melhor resultado que eu posso obter. E eu comecei a estudar o ser humano como um todo e eu cheguei à conclusão que ele é uma unidade que tem, entre outras coisas, sentimentos, pensamentos, crenças. Ele tem uma série de prerrogativas pessoais e tudo isso pode influenciar em qualquer resultado. Da mesma forma, todo ser humano ele apresenta essas mesmas características no seu relacionamento, no seu dia a dia, no seu trabalho, dentro da sua família e assim por diante. Eu venho há algum tempo estudando várias qualidades ou várias categorias do ser humano, como a programação neurolinguística, fui fazer formação nisso, fui fazer formação de vidas passadas, fui estudar coaching, e eu acho que coaching é uma ferramenta extremamente interessante. Eu fui fazer pós-graduação na Unip, lá com o professor Welde, e o meu tema foi coaching cognitivo comportamental, justamente para ajudar as pessoas com uma terapia cognitiva comportamental associada ao coaching para propiciar um melhor resultado. Então, sobre esse aspecto, nós vamos falar hoje sobre neurociência na infância e na adolescência. A neurociência, nos últimos 30 anos, ele teve uma evolução muito grande, graças à tecnologia que consegue estudar o cérebro do ser humano de uma forma pouco invasiva e nós começamos a entender melhor como a mente processa as várias qualidades ou coisas que o ser humano faz. Quando ele está emocionado, quando ele está com raiva, quando ele está com medo, tudo isso pode ser estudado dentro do seu cérebro. Isso propiciou um avanço muito grande. E dentro dessa ótica, dentro desse prisma, nós vamos estudar como é a neurociência durante o período da infância e na adolescência, que são os dois períodos críticos onde o ser humano, de uma maneira geral, ele vai tendo a sua formação, a sua educação, o seu processo de conhecimento e o seu processo de cognição. Ele vai dando sentido às várias situações e várias experiências que ele vai tendo durante a vida. Algumas questões que nós gostaríamos de estar colocando aqui é como avaliar o desenvolvimento neuropsicomotor normal de uma criança. Do momento que ela nasce, durante o período de infância, propriamente dita, quando chega na idade escolar, pré-escolar, onde ele tem necessidade da socialização, na própria idade escolar, onde ele tem os desafios das notas, do aprendizado, e depois, na época do ginásio e até na época da faculdade, onde ele já está escolhendo a sua profissão. Então, durante todo esse processo evolutivo, existe um desenvolvimento neuropsicomotor. Nós vamos passar informações importantes. O diagnóstico, por exemplo, de uma deficiência, se a criança é muito lerda, se a criança é muito desatenta, se a criança tem dificuldade em aprender, será que existe alguma deficiência ou existe apenas uma alteração da sua velocidade de aprendizado? E também a avaliação afetiva, cognitiva e comportamental dessas crianças para ver se o seu desenvolvimento neuropsicomotor se encontra dentro de uma normalidade. Essa normalidade ela é muito relativa, porque o que é comportamento normal aqui no nosso mundo talvez não seja igual no Oriente ou nos Estados Unidos. Então, cada setor ou cada segmento de pessoas existe uma avaliação de normalidade que é inerente às próprias pessoas que convivem nesse local. E também, em que contexto essa criança está inserida. Então, tudo isso faz com que essa criança tenha um desenvolvimento neuropsicomotor diferenciado. O que nós sabemos é que desde a idade fetal, a criança já recebe estímulos da mãe.
Então, quando uma mãe tem o seu filho lá dentro, quando a mãe é mais delicada, é mais flexível, ela tem uma parte emocional muito mais tranquila, isso faz com que o seu feto possa receber isso e se tornar uma criança mais flexível, mais de bem com a vida. E o seu desenvolvimento emocional dentro do útero tem muito a ver com que esta mãe, durante o período da gestação, ela vive. Então, nós temos aí todo um sistema neurológico da mãe, que emite uma série de neurotransmissores que estão na corrente sanguínea e que chegam ao feto falando e denotando como está o estado emocional da mãe. E isso é passado diretamente ao seu cérebro, que consegue registrar tudo isso. Ela não tem a cognição de dizer o que é, mas a emoção em si, ela está sentida integralmente. Existem vários estudos mostrando que tudo isso ela faz parte de um ecossistema onde o cérebro da mãe tem uma conexão direta com o cérebro do nenê através dos neurotransmissores, e tudo isso faz com que a criança já tenha, no início da sua vida, um desenvolvimento neuropsicomotor condizente com o estado emocional da mãe. Ou seja, se a mãe tem estímulos de medo, de aversão, de raiva, tudo isso é transmitido através dos neurotransmissores ao bebê. E ela é capaz de perceber, pelo menos do ponto de vista neurológico, todas essas emoções. E essa é uma foto do seu lado esquerdo da tela, onde nós mostramos um ultrassom fetal. E quando nós experimentamos alguns estímulos nessa criança intraútero, fazendo um carinho, conversando com ela, cantando uma cantiga, ela expressa as várias faces, denotando as várias emoções que essa criança já consegue sentir. Isso é uma prova muito importante que ela recebe os estímulos, tanto da mãe quanto do exterior, e é capaz de processar isso dentro do seu pequeno cérebro. Então, se o papai vai lá, passa a mão na barriga da mamãe e fala para o filho, para a filha, que ela é bem-vinda, que ela é amada, que ela é uma pessoa muito importante nesse contexto de vida que ela está chegando, tudo isso é reconhecido e é discriminado pelo cérebro da criança. E aí, conforme ela nasce, todo esse processo continua e ela continua ainda recebendo esses estímulos externos, principalmente no que tange aos afetos. E por incrível que pareça, existem vários estudos dizendo que os bebês sabem muito mais do que você imagina. A criança tem o seu desenvolvimento neuropsicomotor, mas o cérebro ela está em constante evolução, ela está constantemente processando informações. Isso faz com que o seu perfil, o seu desempenho, ela vá melhorando a cada estímulo que ela recebe. Então é importante todos os estímulos externos que essa criança recebe serem de boa etiologia ou de boa qualidade para que essa criança possa realmente começar a se desenvolver em idade bem precoce. Como avaliar o desenvolvimento neuropsicomotor normal? O diagnóstico de uma deficiência, então tem os cuidados do pediatra, que consegue ter um parâmetro para ver se o desenvolvimento neuropsicomotor dessa criança está contento. São padrões que são estudados, tem como um gabarito determinados comportamentos, então até uma determinada idade ela tem que fixar a cabeça, depois ela tem a necessidade de ter força para pegar as coisas, depois conforme a idade vai engatilhando e vai seguindo uma ordem cronológica do desenvolvimento motor, do que ela consegue fazer, do que ela tem de autonomia e assim por diante. Muitas vezes, uma deficiência, você vê que uma criança ela é muito mais lenta, isso não quer dizer que ela seja retardada ou tenha algum problema de cognição. Muitas vezes é importante descobrir se não existe um déficit, por exemplo, visual, um déficit auditivo, que são as causas desse desenvolvimento neuropsicomotor dessa criança em especial. Então, tudo isso pode ser muito bem avaliado quando a criança segue com o acompanhamento de uma pediatra. Isso vai fazendo exames periódicos e vai vendo se ela está numa faixa de normalidade.
o seu ganho pondero estatural, se o seu peso, a sua altura está dentro de uma faixa de normalidade e assim por diante. E a deficiência, ela começa a poder ser diagnosticada ou ela começa a aparecer se há um déficit muito grande de algum sentido e isso provoca, acarreta alguma deficiência no seu aprendizado. Esse daqui é um esquema de um cérebro mostrando como que o nosso cérebro funciona. Esses vários círculos redondos são os núcleos de atenção e de conexão que nós temos no nosso cérebro. Ao redor de 12 anos, praticamente grande parte do que nós utilizaremos na nossa vida, eles estão formados. E aí já tem uma conexão neural bastante ampla. A criança de 12 anos hoje ela é capaz de ter um discernimento bastante bom. Isso faz com que ela tenha a capacidade de desenvolver habilidades e qualidades no seu dia a dia. E quanto mais estímulo ele recebe, mais possibilidade de um desempenho ótimo ele vai desenvolvendo. Tudo isso é um treino e vai treinando esse cérebro a conectar os vários centros de atenção, de conexão, e ele vai tendo cada vez mais capacidade e cada vez mais autonomia. Por volta de 18 anos, que é a figura do centro, nós temos aí um aumento desse centro de atenção. Então, uma determinada qualidade, uma determinada habilidade, ela é treinada, por exemplo, dirigir carro, e conforme esse adolescente ele vai treinando esse circuito neuronal ele vai se tornando cada vez mais competente, até chegar a uma fase um pouco maior, dos 20 anos, onde ele já consegue dirigir um carro sem ficar pensando no momento a momento, em cada segmento, em cada passo que ele tem para dirigir. E ele é capaz de dirigir ouvindo música, conversando com outras pessoas, às vezes até tomando refrigerante e assim por diante. Então ele adquiriu uma competência, porque todos esses núcleos eles estão totalmente integrados, eles funcionam praticamente de uma forma automática, sem a necessidade de dar uma ordem passo a passo para o seu cérebro. E por volta dos 30 anos, aproximadamente, é onde o ser humano adquire sua maturidade neuronal, a sua maturidade neurológica. Então, grande parte, 80% a 90% de todas as conexões nervosas já estão lá formadas, estão sendo estimuladas em maior ou menor intensidade, e quanto mais uma determinada habilidade, uma determinada qualidade, uma determinada emoção ela é estimulada, mais competente a pessoa vai ficando naquela qualidade e habilidade, e assim por diante. Existem também estudos muito importantes, isso faz parte da neurociência atual, da neurofisiologia do cérebro, os circuitos cerebrais dentro da massa do cérebro que é determinada pelos neurotransmissores. Aquele circuito em azul é o circuito da noradrenalina, ou seja, é o circuito do estresse. Toda vez que nós estamos numa situação de estresse, esse circuito ele é estimulado e é liberado a adrenalina, noradrenalina dentro do nosso cérebro. Isso vai causar uma série de reações, o nosso coração vai bater mais rápido, nós vamos começar a transpirar, nós vamos começar a respirar mais rapidamente, nosso olho fica mais aberto, a nossa atenção toda voltada para o que está acontecendo, porque é um sinal de alerta que algo pode acontecer. E esse estresse sendo perpetuado de uma forma desnecessária, numa situação de estresse onde haja necessidade, ok. Mas se a todo instante esse circuito ele é estimulado, nós vamos sofrer de uma síndrome do estresse. E esse estresse vai ocasionar uma série de alterações no nosso organismo, né? Nosso coração tem que trabalhar mais, a pressão começa a subir, o nosso sistema endócrino começa a ser alterado e assim por diante. Então é importante essa noção dos circuitos neuronais delegados ou designados pelos neurotransmissores. O de baixo, cor de abóbora, é um circuito neuronal bastante interessante. É a liberação de um neurotransmissor chamado dopamina. A dopamina naquele circuito, naquele local onde está indicado, é exatamente a rota do prazer. Então nós temos uma determinada ação, por exemplo, alimentar, comer um doce gostoso,
Quando nós estamos fazendo isso, o nosso sistema de recompensa, o nosso sistema de satisfação dessa cor laranja, que é a dopamina, está sendo estimulada e eu sinto aquele gosto daquele doce. Aquilo me dá um prazer, me dá uma sensação boa, e isso vale não só para as sensações boas normais, vamos dizer, decorrentes dos estímulos normais, como também com a utilização de cigarros, álcool e drogas. Isso estimula esse circuito e a pessoa, de uma certa forma, se sente bem, se sente recompensada. E esse circuito, muitas vezes, quando ele é muito enraizado, muitas vezes é muito difícil de quebrar esse circuito. É preciso usar de várias técnicas para que a gente consiga isso. O do lado esquerdo, aliás, direito, a série vermelha, são os receptores da serotonina. A serotonina é um neurotransmissor que é liberado à noite quando nós estamos no sistema de dormir. Isso dá um repouso para todo o nosso sistema nervoso e é importante, então, dormir para que esse circuito seja ativado. E a de cima é a acetilcolina, é um outro neurotransmissor que é contrário à dopamina, à adrenalina, vamos dizer, ele é um antecessor ou ele é um anti-adrenérgico, ele combate as ações da adrenalina, noradrenalina. E nós estamos falando num processo evolutivo da criança e chegamos ao espanto, né? O espantoso cérebro do adolescente. O cérebro do adolescente, como eu mostrei com 12 anos, ele tem uma rede neuronal muito intensa. E quanto mais ele é estimulado, mais essa rede neural ela vai fazendo seus caminhos e vai tendo cada vez mais várias competências. Isso faz com que qualquer coisa que ele tenha necessidade ou queira fazer, ele consegue fazer até com uma certa facilidade e maestria, porque o cérebro está totalmente à vontade e preparado para receber esses estímulos e desenvolver cada uma dessas qualidades, cada uma dessas capacidades. Então eu costumo dizer que o cérebro do adolescente ele é um mata-borrão que adquire todas as experiências muito rapidamente, muito facilmente. Isso você pode constatar no dia a dia desses jovens. Quando ele tem que aprender alguma coisa, se é do interesse, ele faz isso, aquilo lá, muito rapidamente. E muito rapidamente, num espaço de tempo muito curto, ele é capaz de desenvolver aquilo com maestria. Isso faz com que ele tenha a necessidade de, nesse momento da formação da sua personalidade, ele ter seus parâmetros muito bem estabelecidos. Os princípios de valores, os princípios da educação, do que é certo, do que é errado, aos poucos tem que ser incutido justamente para que o seu cérebro tenha um direcionamento, que ele tenha regras, que ele possa seguir harmonicamente, funcionalmente bem, dentro de um contexto social, dentro de um contexto familiar, dentro de um contexto de amizade, para que tudo seja muito harmônico e muito fisiológico, muito funcional, muito harmônico. Isso é o grande desafio do cérebro dos adolescentes, né? Adequar comportamento com o sentimento, as emoções, e o jovem ele é muito facilmente estimulado através das suas emoções. Então, os pais, os educadores, as pessoas em volta têm que ter esse senso, essa consciência de sempre estar provocando ou sempre estar estimulando do ponto de vista emocional para que as conclusões, as finalizações sejam positivas. E o desafio maior é fazer esse cérebro aprender aquilo que é mais importante naquela fase da vida. Então, o aprender, ele tem a ver com uma capacidade que ele tem dentro desse cérebro, que é a neuroplasticidade. A neuroplasticidade é a capacidade de ele fazer conexões neuronais de uma forma assim extraordinária, de uma forma exponencial. Então, ele tem essa facilidade e o cérebro ele tem que direcionar todos esses estímulos para o local adequado, para que o comportamento mais adequado, para que a emoção mais importante, para que aquilo que ele tem que fazer
de forma mais harmônica, se desenvolva e ele possa fazer isso facilmente. O desafio de aprender é estimular vários setores do ponto de vista de matemática, das áreas de estímulos corporais, estimular a aprender música, aprender esporte, tudo isso vai agregando áreas onde ele pode facilmente acessar e aquilo lá resultar numa ação muito boa, um comportamento positivo. Esse desafio depende também do contexto onde essa criança está, onde esse adolescente mora, a companhia que ele tem. Se você trabalha com crianças de um certo nível econômico, é lógico que os recursos talvez sejam menores, mas se você tem a possibilidade de ter mais recursos econômicos, isso faz com que você possa oferecer uma quantidade de estímulos mais adequados para uma finalidade que essa criança, de repente, lá para frente, possa utilizar do ponto de vista profissional, do ponto de vista de evolução humana, do ponto de vista de ser humano. E eu queria falar um pouco sobre o estado alfa. Naquela tempestade de informações que nós temos dentro do nosso cérebro, aquela série enorme de centros de ligação, de conexão, centros de atenção, centros emocionais, a córtex cerebral é uma série de funções que nos dá ordem, que nos organiza, que nos estrutura, de tal forma que nós possamos, que nós podemos cumprir uma determinada tarefa em tempo adequado, com a qualidade que é necessária. Tudo isso é gerado por uma parte do nosso cérebro chamado córtex pré-frontal. Aí é que está o nosso centro de comando, centro executivo. E através do centro executivo nós vamos realizando as várias ações do nosso dia a dia. Desde acordar de manhã, escovar os dentes, tomar café da manhã, ir para a escola, assistir às aulas, voltar, almoçar, todas as execuções, ele é comandada por esta área da córtex pré-frontal chamado centro executivo. E ele também tem uma certa relação, conexão com uma área mais profunda do cérebro chamado sistema límbico. No sistema límbico estão as nossas emoções. É lá que é processado todas as nossas emoções. Nós temos fundamentalmente 4 emoções básicas, pelo menos ditas básicas, que é medo, tristeza, raiva e alegria. E tudo isso é processado dentro do sistema límbico. Ela fica numa posição mais interna e nós devemos então estar atentos para as nossas emoções e o controle que o centro executivo deve exercer sobre as nossas emoções. Para quê? Para que não haja impulsos, às vezes desnecessários, às vezes inconscientes, mas que possa causar algum dano a outras pessoas ou a si mesmo. Os impulsos são coisas totalmente sem controle que acontecem e que às vezes pode trazer consequências. Quando eu estou falando do estado alfa, eu estou falando de um estado da nossa mente, quando nós conseguimos colocar eletrodos para fazer um eletroencefalograma e medindo a atividade cerebral, nós temos uma onda que tem mais ou menos de 4 a 7 MHz, melhor dizendo, até 50 mA. Esta é a faixa onde nós temos ali, no segundo quadro rosa, a faixa das ondas alfa. É nessas ondas aí que nós temos a consciência, só que o nosso cérebro ele está basicamente numa situação onde existe um silêncio ou muita pouca atividade cerebral e é onde nós podemos pegar a nossa atenção e direcionar para uma determinada função, para um determinado local do nosso corpo, para uma determinada fisiologia. Por exemplo, posso concentrar toda a minha atenção quando eu estou no estado alfa para a minha respiração, para o meu corpo, e isso faz com que eu tenha uma consciência melhor do que está acontecendo comigo aqui e agora. Esse é o princípio, então, de uma meditação. Nós podemos meditar através do relaxamento. Quando nós entramos no estado de relaxamento, onde todos os nossos músculos, todas as nossas cadeias musculares estão relaxadas, o meu cérebro ele está
passionalmente ou ele está basicamente naquele ritmo alfa, 4 a 7 miliamperes e 7 a 14 MHz com 50 miliamperes de amplitude. Então, nessa situação, eu tenho um controle bastante rígido do que está acontecendo com o meu corpo no estado de relaxamento. A outra forma de entrar naquele estado alfa é através da respiração. Quando eu consigo respirar de uma forma bem tranquila, bem calma, eu inspiro e expiro. Isso vai provocando alterações no meu cérebro de tal forma que ele fica totalmente quieto ou bastante quieto e eu possa ter uma percepção, um estado de consciência bastante preciso. Eu posso fazer exatamente aquilo que eu tenho necessidade de fazer naquele momento. Então, uma âncora importante dos processos meditativos é a respiração. Quanto mais controle eu tiver da minha respiração, maior será o controle que eu tenho dos meus estados meditativos. E a outra é a posição onde você deve ficar, uma posição confortável, onde todos os seus músculos se encontrem relativamente relaxados, numa posição de bem-estar, uma posição de leveza e gentileza, o seu corpo adotando isso, sem forçar nenhuma articulação, de uma forma totalmente harmônica, e você vai controlando a sua respiração, isso vai fazendo com que o seu cérebro ele vá processando até chegar naquele estado onde eu já mostrei para vocês. Mostrando aqui como que o cérebro ele funciona no seu exterior, nós temos várias áreas, onde é a parte cortical, é o córtex pré-frontal, córtex occipital, córtex parietal e temporal, toda a parte mais externa do nosso cérebro, ele tem atividades durante a meditação, eles estão acionados, porém eles estão coordenados, eles estão totalmente em sintonia. Isso faz com que o nosso estado meditativo, eu tenha uma consciência bastante ampla do que acontece no aqui e agora. Eu estou muito atento ao que está acontecendo com o meu corpo, eu estou muito atento aos sons que aparecem, à luz que está sobre mim, aos estímulos externos que estão sobre o meu corpo, e ao mesmo tempo que eu tenho uma consciência muito grande daquilo que está acontecendo no meu interior. Eu estou processando as emoções que eu estou sentindo nesse exato momento, e isso faz com que o processo meditativo ele seja muito rico em termos de melhoria da percepção. É um caminho que eu chamo de uma autopercepção consciente. Você começa a tomar consciência de tudo que está acontecendo no seu corpo naquele momento. E conforme nós vamos fazendo as meditações, outras vantagens também acontecem. Além da autopercepção, como eu já falei, ele aumenta bastante, nós temos também a possibilidade de usar a nossa intuição. De tanto a autopercepção que eu tenho, eu vou desenvolvendo, chega num determinado momento que eu intuo, ou seja, eu percebo que algo vai acontecer, eu tenho uma mensagem que me leva a concluir ou que me leva a intuir que algo pode acontecer ou que algo precisa mudar. Enfim, é um novo caminho neural para seguir, para a minha intuição me ajudar em alguma decisão, em algum momento que eu preciso mudar algo, ela vai me ajudando nesse aspecto. E também, com a meditação, eu vou modulando o meu medo. O medo é uma emoção bastante paralisante. Eu fico com medo de dar a minha opinião, eu fico com medo de falar aquilo que eu penso, eu tenho medo de tomar uma decisão e não ser aceito. São vários medos que nós temos naturalmente. Isso faz parte do próprio ser humano, é uma forma de autopreservação que ele tem. Conforme eu vou meditando, esse medo ele passa a ser mais modulável, eu consigo mais administrar esse medo e já não tenho tanta necessidade de ficar me escondendo ou me encolhendo. Eu posso tomar decisões melhores,
para o meu desenvolvimento dentro da profissão, dentro da família, dentro dos relacionamentos. Um dos medos importantes que o ser humano tem é de se relacionar. Ele fica com muito medo de não ser correspondido nesses relacionamentos, que esses relacionamentos posteriormente sejam traumáticos. Então, existe uma modulação desse medo e eu consigo ter um desempenho, um relacionamento, algo que seja muito mais proveitoso para mim, desde que eu treine a minha mente, o meu cérebro para isso, através da prática diária da meditação. A meditação nada mais é do que treinar o nosso cérebro para aquilo que eu quero. Então, se eu quero que ele seja mais resiliente, que ele seja mais autoperceptivo, que ele seja mais intuitivo, eu tenho que treinar. E eu treino todos os dias. É como um atleta que tem que treinar bastante a sua performance para obter resultados espetaculares. O cérebro é a mesma coisa, é preciso treiná-lo para que tenha os resultados que você necessita, que você quer. Em resumo, o cérebro em desenvolvimento ele é um processo extremamente dinâmico. Desde o momento que nós estamos dentro da barriga da nossa mãe, no processo de desenvolvimento intraútero, ele já recebe vários estímulos, isso pode trazer marcas, alguns traumas, desde do período intrauterino, já ficar a marca, não ser registrado como um trauma, porque a criança não tem essa capacidade cognitiva, mas fica lá dentro da memória e um dia ele pode vir à tona. Toda a possibilidade de fazer com que esse desenvolvimento intrauterino dessa criança seja a mais favorável possível a partir da consciência da mãe ou do pai ou dos pais, isso faz com que a chance de ele desenvolver-se neurologicamente dentro de um ambiente seguro satisfaça e tenha uma melhor cognição, tenha uma melhor desenvoltura posteriormente. A neuroplasticidade, essa capacidade que nós temos até na idade adulta de fazer essas conexões neurais para que outros caminhos a gente possa percorrer isso, habilite esses caminhos, esses circuitos neurais a terem novos comportamentos, também é uma coisa bastante importante e que se observa muito principalmente durante a adolescência, em que esse cérebro está num ritmo frenético, alucinante de obter circuitos neurais, mudar comportamento, experimentar novas emoções, novos comportamentos. E a maturidade neuronal se admite que começa por volta de 12 anos e provavelmente por volta dos 30 anos ele deve estar terminando essa maturidade neuronal, porém o seu processo ainda ele vai se continuando durante a vida adulta, porque o neurônio ele vai sempre tendo a necessidade de ser acionado, desenvolver novas sinapses, e tudo isso faz com que a gente tenha possibilidades infinitas de desenvolvimento humano, emocional, comportamental, dentro do aspecto de vida de cada um. É isso que eu gostaria de passar para vocês. Eu estou fazendo aqui uma menção do curso de pós-graduação que eu fiz aqui na Unip, de terapia cognitiva comportamental para outras áreas, e foi um conhecimento muito grande, me acrescentou bastante conhecimento, e dentro dessa política de trazer novos conhecimentos, o professor Eude me convidou para fazer esta parte da apresentação, trazendo conhecimento da neurociência, no aspecto da formação do jovem, o quanto isso pode repercutir sobre as ações que você faz, por exemplo, você que é terapeuta de pessoas jovens, né, de adolescentes ou mesmo criança, quanto mais informações, quanto mais você souber da neurociência, como se comporta, como administrar, o que você pode fazer, estimular essa criança, esse adolescente, no caminho A, B ou C, para obter melhores resultados daquilo que você precisa, é realmente um grande avanço. Então, eu estou à disposição, nós vamos estar provavelmente mais vezes, trazendo mais informações para que vocês possam ir utilizando essas informações no seu dia a dia, você terapeuta, você psicólogo,
você é médico e assim por diante. Todos os profissionais da área de saúde que podem se aproveitar disso, podem tirar proveito desses conhecimentos. Para finalizar, eu gostaria de dar o meu depoimento. Eu aprendi muito no curso de pós-graduação da Unip na vida mental. Isso me trouxe não só conhecimento, mas principalmente a capacidade de enxergar o ser humano sobre um outro prisma, que ele tem pensamentos, ele tem crenças, que ele tem sentimentos, que ele tem comportamentos que muitas vezes nós precisamos trabalhar. E eu convido vocês a entrar em contato com o professor Eude. Ele está aí o e-mail dele, o telefone dele é o 996-228835. A equipe da Vida Mental, eles estão sempre à sua disposição, a Roseli, a Márcia. O telefone do curso de Vida Mental é o 999-01-6189. Lá no Unip tem 2 telefones, o 2166-1066 ou 0800-010-9000. São os contatos que você pode entrar e falar, perguntar, e seguramente muitos dos conhecimentos que vão estar sendo passados em todos os cursos de pós-graduação são da mais alta qualidade e você vai aproveitar muito. Então, minha recomendação é que você possa entrar em contato, se tiver interesse. Nós podemos fazer esta parte muito importante, principalmente do que eu considero um grande avanço, que é a meditação. Nós vamos estar fazendo a meditação do Mindfulness, que é a bola da vez, que está em grande destaque hoje em dia. Ele é também associado à terapia cognitiva comportamental. Isso é uma linha de tratamento dentro dos vários aspectos que nós temos na terapia cognitiva comportamental e é uma ferramenta estupenda. Dentro do curso de neurocoaching vai haver realmente esta possibilidade de estar experimentando durante as 8 semanas, a técnica das 8 semanas, você vai estar vivenciando tudo isso de uma forma muito intensa. Então, o convite, os meus agradecimentos e eu espero reencontrá-los nos próximos programas. Obrigado.